Irmãos, nós vamos compartilhar essa palavra que o Senhor colocou no nosso coração para meditarmos nela juntos. Está em Tito 3, versículos 4 a 8. Se os irmãos quiserem acompanhar. Tito 3, versículos 4 a 8. Enquanto os irmãos procuram, só lembrando que essa carta de Paulo faz parte das cartas pastorais, né, as cartas que ele escreveu para pessoas e não para igrejas. E Tito foi companheiro de Paulo e auxiliar de Paulo no ministério dele, né? Então, Tito não era judeu, ele era um cristão não judeu. E Paulo, ao escrever para Tito essa carta, Paulo havia deixado Tito na ilha de Creta para organizar a igreja daquele local ali, da ilha de Creta. Então, ele escreve a Tito, né, e nós vamos meditar nessa passagem hoje. A passagem diz: mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação realizadas pelo Espírito Santo, que ele derramou amplamente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Essa palavra é digna de crédito, e quero que a proclames com firmeza, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Tais coisas são excelentes e proveitosas para os homens. Então, se a gente vai pensar um pouco na salvação, eu dei uma olhada no dicionário lá. Para o dicionário, a salvação é ato ou efeito de salvar-se, né? E o conceito de salvação eterna se refere à salvação da alma de uma ameaça eterna depois da morte. Isso aí que o dicionário considera salvação. Em Tito 3,4, no primeiro versículo, nós vamos ver a origem da salvação. Paulo vai nos falar a respeito da origem da salvação. Ele vai dizer: mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens. Então, aí é o princípio da salvação, né? A salvação vem de Deus para nós, por causa da bondade de Deus e do amor para com os homens, do amor de Deus para conosco. A salvação não é algo que possamos alcançar por nós mesmos. Seja lá o que fizermos para alcançar a salvação, não vai ser suficiente, né? Aí, continuando Tito 3, nos versículos 5 e 6, a gente vai ter o meio da salvação. Não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação realizadas pelo Espírito Santo. Então, a salvação não é por nosso mérito, não é por atos de justiça que praticamos, né? A gente pode fazer o que for para alcançar o coração de Deus, que não é suficiente para nos salvar, né? Mas sim pela misericórdia de Deus, segundo Paulo nos ensina aqui. Então, como Deus nos salvou? Como Ele nos salva? Por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, Deus derramou amplamente sobre nós o Espírito Santo. Depois Paulo vai dizer lá na frente que o Espírito Santo é o selo da promessa, né? Então, quando o Senhor nos alcança, nós recebemos o Espírito Santo e somos selados para Ele, por meio do Espírito. Então, qual a obra, continuando aqui no 5 e 6, qual a obra do nós? Lavar da regeneração e da renovação. Então, a regeneração é um ato, né? É o ato de Deus. Ele nos regenera, ele nos faz tornar novas criaturas. E a renovação é um processo que dura a vida toda,
né? Então, a regeneração é a obra inteiramente de Deus, que é quando Ele nos alcança, nos torna novas criaturas. E a renovação ou santificação, dela tomam parte Deus e o homem. Então, essa renovação vai processando durante toda a nossa vida. Eu acredito, pessoalmente, que quando a gente está prontinho, o Senhor nos resgata, nos leva para Ele, né? Porque estar nessa terra é estar nesse processo de santificação e de renovação. Em João 16:7, Jesus vai nos dizer assim, olha, todavia digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei. Então, quando o Senhor vai, é assunto aos céus, Ele envia a nós o Espírito Santo, para ficar conosco até a consumação dos séculos, segundo a palavra, né? Então, era preciso que Jesus voltasse ao Pai para que o Espírito Santo viesse aos que creem em Jesus. Ele vem para os que creem, para os que são resgatados. Em Tito 3:7, continuando o nosso estudo, nós temos o propósito da salvação, para que, justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, o propósito da salvação é para que Deus seja glorificado por meio da nossa filiação. Nós nos tornamos filhos de Deus quando somos resgatados por Jesus, né? Quando somos salvos. Então, nós não somos justificados diante de Deus por algum merecimento nosso, mas sim pela graça de Jesus Cristo. Não há obra que a gente faça que compre, né, digamos assim, a nossa salvação, né? Pela graça de Jesus, somos vistos como justos e feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. E como consequência da salvação, nós temos Tito 3:8, onde está escrito, esta palavra é digna de crédito, e quero que a proclames com firmeza, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Tais coisas são excelentes e proveitosas para os homens. Então, por causa dessa obra de Deus, do Senhor Jesus e do Espírito Santo em nós, é que nós cremos em Deus, nós que cremos em Deus, procuramos fazer boas obras. Então, quando a gente vai à capelania, lá no hospital, assistir os doentes, né, que é o chamado que Deus nos deu, nós não vamos fazer isso para ganhar nada de Deus. Nós vamos porque nós fomos resgatados por Ele, o amor dele habita em nós. Então, por causa dessa obra do Senhor em nós, é que nós vamos até aonde Ele nos envia, né? Levando o consolo, o amor, a palavra dele. Né? Então, primeiro, a boa obra é feita dentro de nós, que é a obra da renovação e da regeneração, né? E depois, como consequência, nós fazemos boas obras para fora de nós. Só para terminar a nossa meditação de hoje, eu vou ler uma citação do reverendo Hernandes Dias Lopes, que eu acho que resume bem, né? E dá um fechamento. Ele diz assim, ó, todos aqueles que creem em Deus devem ser solícitos na prática das boas obras. As boas obras não são a causa, mas a evidência da salvação. Não somos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras. Não são as nossas boas obras que nos levam para o céu. Nós é que as levamos para o céu. Amém? Oh, glória.